Vai também. Sessão ordinária do dia 8 de fevereiro de 2021. Com a presença divina e havendo o número legal de vereadores presentes, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Ouvidoria parlamentar. Comunicamos que foram designados pela presidência dessa Casa Legislativa o ouvidor geral e ouvidor substituto, os vereadores Gilmar Maier e Ingomar Santner, respectivamente. A ouvidoria parlamentar foi criada pela Resolução número 3 de 2016 e constitui-se em um órgão de interlocução entre os poderes legislativo municipal e a sociedade, constituindo-se em um canal aberto de solicitações, reclamações, elogios, críticas, sugestões e quaisquer outros encaminhamentos da sociedade, desde que relacionados ao funcionamento da Câmara Municipal. As demandas podem ser enviadas e encaminhadas acessando o site da Câmara, www.trespassos.rs.leg.br, no link Ouvidoria. Audiência pública. Será no dia 25 de fevereiro, às 17h30, nessa Casa Legislativa, com transmissão ao vivo pelo Facebook e a presença da Secretária Municipal de Finanças. Tema: análise do cumprimento das metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, referentes aos 3 quadrimestres de 2020. Acompanhe você também essa importante audiência pública e fique por dentro das execuções orçamentárias, receitas e despesas, bem como o nível de endividamento do município e os riscos capazes de afetar as contas públicas. Convido o senhor secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata eletrônica da primeira ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura em 1º de fevereiro de 2021 às 19 horas e encerramento às 22 horas. Mesa diretora, presidente Paulinho Sattler, vice-presidente Edivan Baron, secretário Diego Maciel. Todos os vereadores presentes na sessão. Expedientes, correspondências recebidas. Ofício Gabinete número 24/2021, encaminhado pelo prefeito municipal, solicitando a retirada do projeto de lei número 6/2021. Ofício número 2/21, encaminhado pela Associação de Ciclismo de Três Passos, AC3P, contendo reivindicações com o objetivo de promover uma campanha de conscientização e orientação a ciclistas e motoristas. Ofício encaminhado pela Rio Grande Energia, RGE, informando sobre medidas relativas ao período de pandemia. Ofício número 1/2021, enviado pela presidente da CANRES, convidando para a reunião no dia 3 de fevereiro de 2021, às 13h30, no auditório da entidade. Leitura de matérias. Atas das sessões plenárias extraordinárias, números 1 a 4, realizadas em 13, 15, 20 e 27 de janeiro de 2021. Lidas e aprovadas. Mensagem retificativa ao projeto de lei número 7/21, enviada pelo prefeito municipal, contendo as atribuições do cargo do profissional em musicalização. Matérias do expediente. 1. Projeto de lei complementar número 1 de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alteração na forma de parcelamento e concessão de descontos para pagamento do IPTU para o exercício de 2021 e dá outras providências. O autor, prefeito municipal, número de protocolo 16, resultado, matéria lida. 2. Parecer prévio do Tribunal de Contas, número 1 de 2021. Contas de Governo, exercício 2019. Autor, Tribunal de Contas do Estado. Presidente, número de protocolo 14. Resultado, matéria lida e distribuída à Comissão de Orçamento e Finanças. Relator, vereador João Bol. 3. Projeto de Lei Legislativa número 1 de 2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros e bebedouros nas instituições bancárias e cooperativas de crédito que possuam agências localizadas no município de Três Passos. Autor, vereador Flávio Habsreuter, número de protocolo 15. Resultado, matéria lida distribuída às comissões permanentes. Relator da CCR, Diego Maciel, e relator da COF, Flávio Habsreuter. 4. Pedido de providências número 1 de 2021. Fornecimento de água para moradores da localidade de Vista Alegre, proximidades do antigo aeroporto. Autora, Dayana Baldi. Resultado, matéria lida.
5. Pedido de providências número 2 de 2021, perfuração de um poço artesiano para abastecimento nas comunidades de linha Fiuse e da Árvore Seca. Aquisição de trator para corte de grama dos logradouros e espaços públicos e abertura de acesso pela Rua General Osório, em frente ao Ministério Público e Feira do Produtor Rural, à empresa Mercadão das Frutas. Autores: Edivan Baron, Flávio Habtsreuter, Luiz da Silva, Diego Maciel, Gilmar Maier e Paulinho Sattler. Resultado: matéria lida. 6. Indicação número 1 de 2021. Indicação feita a partir de pedido da Associação de Ciclismo de Três Passos, a C3P, para pintura de faixas indicativa de rota de ciclistas, instalação de ciclofaixas, instalação de placas de respeito aos ciclistas, criação de rotas de cicloturismo e criação de rotas de cicloturismo. Autores: Paulinho Sattler, Dayana Baldi, Diego Maciel, Edivan Baron, Flávio Habtsreuter, Gilmar Maier, Ingomar Santner, Jair Locatelli, João Bol, Luiz da Silva e Nader Umar. Resultado: matéria lida. Matérias da ordem do dia. 1. Projeto de Lei Ordinária número 7 de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente e sob regime emergencial e de excepcional interesse público profissional em musicalização. Autor: Prefeito Municipal. Número de protocolo 8, tipo simbólica. Favoráveis sim 10, não 0. Abstenções 0. Resultado: projeto aprovado por unanimidade. 2. Projeto de Lei Ordinária número 8 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente e sob regime emergencial de excepcional interesse público até 3 merendeiras. Autor: Prefeito Municipal. Número de protocolo 9, tipo simbólica. Aprovado por unanimidade. 3. Projeto de Lei Ordinária número 9 de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente, sob regime emergencial de excepcional interesse público, até 2 eletricistas. De autoria do Prefeito Municipal. Número de protocolo 10. Aprovado por unanimidade. 4. Projeto de Lei Ordinária número 10 de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente, sob regime emergencial e de excepcional interesse público, até 45 serventes. Autor: Prefeito Municipal. Aprovado por unanimidade. 5. Projeto de Lei Ordinária número 12 de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente e sob regime emergencial e de excepcional interesse público um tesoureiro. Autor: Prefeito Municipal. Resultado: aprovado por unanimidade. Oradores do expediente. 1. Nader Umar, PSDB. 2. Gilmar Maier, PT. 3. Edivan Baron, PTB. 4. João Roque Bol, PP. 5. Diego Maciel, PT. 6. Paulo Sattler, PDT. 7. Dayana Baldi, MDB. 8. Luiz da Silva, PTB. 9. Ingomar Santner, PSDB. 10. Jair Locatelli, PSDB. E 11. Flávio Habtsreuter. Coloque em votação a ata da sessão anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovada a ata por unanimidade. Convido o senhor secretário para que faça a leitura do expediente. Correspondências recebidas, mensagem retificativa ao projeto de lei complementar número 1/21 e pedido de informação. Correspondência recebida do Hospital de Caridade de Três Passos, em 3 de fevereiro de 2021, ofício número 30 de 2021. Senhor Paulo Sattler, presidente da Câmara de Vereadores de Três Passos, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste convidar todos os vereadores a participar de reunião com a diretoria e administração do hospital no dia 10 de fevereiro, quarta-feira, às 18h30, no auditório do HCTP. Assuntos diversos. Certo de vossa atenção, agradecemos. Assinado presidente da Associação do Hospital de Caridade de Três Passos, Marcos César Bom. Mensagem retificativa do Poder Executivo, recebida no dia 2 de fevereiro de 2021. Senhores membros da Câmara Municipal, senhor presidente, dirijo-me a vossa excelência para solicitar as providências necessárias para que, por ocasião da discussão e votação do projeto de lei complementar número 01/2021, que o mesmo seja considerado com a seguinte redação. Ementa. Altera a tabela 5 da Lei Complementar Municipal número 01 de 1991, Código Tributário Municipal, e autoriza o Poder Executivo Municipal na concessão de descontos para pagamento do IPTU para o exercício de 2021 e da outras providências. O artigo 1º
fica alterada a redação da tabela 5 do Código Tributário Municipal, que passa a ter a seguinte redação: parcela, a parcela e vencimento, parcela em cota única a ser paga até com vencimento até 10 de maio, primeira parcela a ser paga até 10 de maio e assim sucessivamente até a oitava parcela a ser paga até o dia 10 de dezembro. A mensagem retificativa propõe modificações que visam aperfeiçoar a técnica legislativa e em nada alteram o conteúdo do projeto. Atenciosamente, Arley Luiz Tomazoni, Prefeito Municipal de Três Passos. Convite, então, da Câmara Municipal de Vereadores. A Câmara Municipal de Três Passos tem a satisfação de convidá-los para participar de uma importante reunião a ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2021, sexta-feira, às 18h30, tendo como local a sede da Câmara Municipal com a seguinte pauta: estudo de viabilidade técnica e financeira para a realização das seguintes medidas: confecção de faixas indicativas que representam a rota recomendada para ciclistas, consistindo em pintura do solo em algumas ruas e avenidas, apontando para a presença de ciclistas, para que os mesmos trafeguem sempre do lado direito da via, ao lado dos veículos estacionados, a modelo do que foi realizado na cidade de Gramado. Instalação de ciclofaixas em algumas vias do nosso município, nos moldes das que foram instaladas nas cidades de 3 de Maio e Criciúmal. Instalação de placas de respeito aos ciclistas nas vias municipais. Criação de rotas de cicloturismo no interior do nosso município, com percursos sinalizados, com placas indicativas para garantir a segurança e o tráfego dos ciclistas. A ideia das rotas de cicloturismo é oferecer aos ciclistas a experiência de pedalar por áreas do interior do município, conhecendo as belezas até então desconhecidas por parte da população, estimulando o turismo local. Debate sobre medidas que possam ser realizadas a fim de disponibilizar mais segurança no trânsito entre ciclistas, motoristas e pedestres. Atenciosamente, Paulinho Sattler, presidente da Câmara Municipal de Três Passos. Pedido de informação. Requeremos a Vossa Excelência, com base no artigo 184 do Regimento Interno, conjugado com o artigo 50 da Constituição Federal, artigo 55, parágrafo 2º da Constituição Estadual e artigo 58, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, que, ouvida a mesa diretora, sejam solicitadas ao senhor Prefeito Municipal as seguintes informações. 1. Cópia da ata de transmissão do cargo de prefeito, de 31/12/2020, acompanhada do relatório contábil relativo ao controle de situação financeira por fonte de recurso que foi anexado à mesma, assinado pela contadora responsável por sua emissão. 2. Relatório contábil detalhado relativo ao controle de situação financeira por fonte de recurso referente aos dias 15/12/2020, 31/12/2020, 4 de janeiro de 2021 e 29 de janeiro de 2021, assinado pela contadora responsável por sua emissão. 3. Relatório detalhado dos pagamentos e transferências efetuados pelo município do período correspondente a 15/12/2020 a 31/12/2020 e 1º de janeiro de 2021 a 29 de janeiro de 2021, assinado pela contadora responsável por sua emissão. Justificativa. Considerando ser função precípua do vereador fiscalizar o uso do dinheiro público, os pedidos acima descritos se fazem necessários para apurar a veracidade e procedência da grave informação feita pelo senhor Prefeito Municipal em rede social, no dia 29 de janeiro de 2021, de que não teriam sido encontrados pela atual gestão 9 milhões de reais do saldo financeiro informado pela gestão anterior. Três Passos, 1º de fevereiro de 2020. Assinam o pedido de informação os vereadores Ediva Baron, Flávio Rapsreuter, Luiz da Silva, Diego Dermaciel, Gilmar Maier, Paulinho Sattler. Ordem do dia. Votação nominal. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Jair Locatelli, João Bal e Diego Maciel, cujo relator é o vereador Locatelli, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Flávio Rapsreuter, João Bal e Ediva Baron, cujo relator é o vereador Flávio. Emite parecer favorável aos projetos de lei complementar número 1/21, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alteração na forma de parcelamento e concessão de descontos para pagamento de imposto predial e territorial urbano, o IPTU, para o exercício de 2021 e da outras providências.
O IPTU será lançado em cota única ou em até 8 parcelas mensais consecutivas, iniciando em 10 de maio de 2021. Será concedido desconto de 5% aos contribuintes que efetuarem o pagamento em cota única até o dia 10 de maio de 2021, desde que o munícipe não possua débitos vencidos junto ao erário municipal, relativo àquele imóvel. Coloque em discussão o projeto de lei complementar número 1/21, juntamente com a mensagem retificativa. Palavra com os senhores vereadores. Nenhum vereador. Coloque em votação nominal o projeto de lei complementar 1/21, pois conforme disposição do regimento interno, a votação dessa matéria exige quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, ou seja, no mínimo 8 votos favoráveis para ser aprovada, juntamente com a mensagem retificativa. No processo de votação nominal, cada vereador deverá expressar o seu voto, dizendo sim se favorável ou projeto não se contrário. Diana Bald, voto. Sim, favorável. Diego Maciel. Sim, favorável. Edivan Barron. Eu também sou favorável, senhor presidente. Flávio Obstreiter, está ausente. Gilmar Maier. Sim, favorável. Ingomar Santner. Sim, favorável. Jair Locatelli. Sim. João Bol. Por favor, o pessoal desliga os microfones aí que já usaram. Ok, obrigado. Luiz da Silva. Sim, favorável. Nader Omar. Sim, favorável. Paulo Sattler, sim, favorável. Votos favoráveis, 10. Votos contrários, 0. Aprovado o projeto por 10 votos a 0. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Jair Locatelli, João Bol e Diego Maciel, cujo relator é o vereador Diego, e da Comissão de Orçamentos, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Flávio Obstreiter, João Bol e Edivan Barron, cujo relator é o vereador Flávio. Emite parecer favorável ao projeto de lei número 1/21, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na concessão de parcelamento de dívida ativa aos contribuintes em débito com o fisco municipal em até 60 meses, referente às dívidas inscritas até o dia 31 de dezembro de 2020, observando seu valor mínimo de R$ 50 por parcela, as quais serão mensais e sucessivas. Coloque em discussão o projeto de lei número 1/21. Senhor presidente, Edivan. eu quero fazer uma explanação em relação a esse projeto, porque nós acabamos agora de proceder na alteração da forma do parcelamento. Antes só era até 36, né? Então agora nós autorizamos até mais, né? Sim, agora nós autorizamos a forma de pagamento, nós autorizamos a forma, entendeu? Então agora nós estamos aprovando o projeto. E o projeto foi amplamente discutido, veio aqui o secretário da Finanças, veio aqui, né? E nos colocou bem certinho. E ao meio, eu só vejo, na verdade, que quem vai ser prejudicado, na verdade, quem paga sempre antecipado. Ele vai ser prejudicado. Porque quem pagar por primeiro, ele vai ter 5%. Desde que não tenha dívida nenhuma, né? Dívida ativa, no caso. Ele vai ter 5%, se ele pagar antecipado. Mas vai favorecer aquele que não tem condições, de fato, de pagar. Então, ele pode parcelar até em 60 vezes. Mas daí que eu vejo que ele tem Esse é o IPTU desse ano, vereador. Tá certo, mas igual, 60 meses igual, né? Tá, igual, né, senhor presidente? Só alteremos a forma, então, exato. Desculpa, eu estou fazendo aqui um comentário que seria de outro projeto, mas ele foi alterado, nós só estamos aprovando... Sim, tá certo, tirei isso, senhor presidente, tirei isso. Vereador... Bem, conforme o Edivan já falou, o que nós estamos alterando, e foi alterado agora na mensagem retificativa,
é que ele diz que vai ser pago até na cota única, né, que nem o colega já tinha falado, vai ser parcelado em mais vezes agora. Então a pessoa continua podendo pagar à vista, com desconto, e aqueles que não têm tantas condições podem parcelar em mais vezes, então. Seria isso, nós votamos então, como ele é um projeto de lei complementar, nós temos que votar mais uma vez, né, só para as pessoas entenderem, quando é um projeto de lei complementar, se vota em 2 etapas. Seria isso, obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? E a questão do parcelamento de 60 vezes, na verdade, não é que eles não tenham, que ele não tenha juro, né? Porque ele já está incluído até o dia 31, é 1% ao mês de juro, né? E eu acredito que mais alguma taxa, se eu não me engano, que tenha também. Então não é que ele não vai pagar com juro esse refinanciamento ou financiamento da dívida, né? Coloque em votação o projeto de lei número 1/21. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 1/21. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Jair Locatelli, João Bol e Diego Maciel, cujo relator é o vereador Locatelli, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Flávio Obstreiter, João Bol e Ediva Barro, cujo relator é o vereador João. Emite parecer favorável ao projeto de lei número 11/21. Só um momento, senhores, aqui nesse projeto, eu solicito a retirada ou adiamento de votação nesse momento, até porque existe uma questão de ordem, então eu coloco em plenário a votação do adiamento, da retirada desse projeto para a votação hoje. Favoráveis pela retirada permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Ok, retirada, aprovada, então está retirado o projeto número 011. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através de seus membros Jair Locatelli, João Bol e Diego Maciel, cujo relator é o vereador Diego, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, através de seus membros Flávio Obstreiter, João Bol e Ediva Barro, cujo relator é o vereador Flávio. Emite parecer favorável ao projeto de lei legislativo número 1/21, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros e bebedouros nas instituições bancárias e cooperativas de crédito que possuam agências localizadas no município de Três Passos, considerando o fluxo de usuários e sua permanência nas agências bancárias e cooperativas de crédito. Tal medida faz-se necessário com o intuito de oferecer maior qualidade aos respectivos serviços. Coloque em discussão o projeto de lei legislativo no 1/21. Vereador Diego. Eu fui o relator desse projeto na Comissão de Constituição, um projeto então apresentado pelo vereador Flávio. Conversei com alguns representantes de agências bancárias e cooperativas de crédito, e todos os que eu conversei pelo menos disseram que já mantém à disposição, né, de seus frequentadores, de seus clientes, a possibilidade de usar os banheiros e a água que tem nas agências, né, mas também tem ciência que precisa deixar isso mais à vista, mais à mostra, né, mais à disposição dos usuários desses locais. Acho que é um projeto positivo, vem em benefício coletivo, em benefício da coletividade, por isso o parecer foi favorável. Né? O vereador Edivan. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, as pessoas que nos acompanham através da Rádio Difusora, através via Facebook, quero dizer para vocês que o vereador Flávio está de parabéns nesse projeto. Que, de fato, as agências bancárias aqui em Três Passos, eles têm banheiro, sim, mas tem banheiro para eles, para os funcionários. Não tem à disposição da comunidade. Então, esse projeto, ele é um projeto que vem, como disse o vereador Diego, ele vem em benefício da coletividade. Por quê? Porque tu vai lá na fila, porque tu não pode ficar mais do que meia hora na fila, essa é a lei. Mas tu fica mais do que meia hora. E nesse meia hora, existem pessoas de idade, existe mãe com filho nos braços, existem crianças, né, que estão lá juntamente com seus pais na fila, e necessitam de tomar água, de ir no banheiro, e não tem esse benefício que a agência bancária, que ele esteja oferecendo hoje, né, então, para as pessoas. Então, por isso que esse projeto, Flávio, é bom, realmente é um projeto bom que vem, é um encontro hoje da realidade, e nós temos que votar esse projeto, sim, para que as pessoas lá fora sejam beneficiadas. Seria isso, senhor presidente. Vereador Nader.
Bem, desse projeto, como os colegas já falaram, também sou favorável, inclusive iria sugerir que as agências bancárias colocassem um cartaz dizendo que essa agência possui banheiro para uso público, bem como água para uso das pessoas que utilizam a agência, porque é muito chato quando chega num local, por exemplo, se chegar ali na prefeitura, quem não sabe que tem hoje um banheiro na lateral, tu fica meio sem jeito para pedir para usar um banheiro. E as pessoas realmente, que nem o Edivan disse, ficam muito tempo na fila lá fora esperando, e as pessoas, muita gente vem do interior, e eu acho que realmente, se tu for ver, a pessoa não tem lanchonetes com banheiro assim, então, nesse horário da manhã, né? Então seria, acho que é muito bom o projeto do colega Flávio. Vereador Luiz. Referente ao projeto de lei do vereador Flávio Rapsreuter, eu acho muito bom a iniciativa do vereador, porque ela beneficia a população, né? Beneficia a população. Era isso. Mais algum vereador? Eu só gostaria de comentar também um pouco esse projeto e dizer que realmente acho que vem bem ao encontro da população. E até ouvi nas comissões, em relação aos bancos e cooperativas, além de oferecer o banheiro, que ele esteja bem descrito, com placas de sinalização, indicando o local desses banheiros. Então, junto com esse projeto, com certeza tem que ser essas placas indicativas, né, dentro do próprio banco da cooperativa, indicando esse local, porque, como foi dito, muitas vezes as pessoas que queiram usar um banheiro, até por não ver o local e até se sentir muitas vezes constrangida para pedir, acabam até saindo do banco, e a gente sabe que, infelizmente, o atendimento bancário muitas vezes demora muito mais do que a lei exige, né? Então, eu sou favorável, e parabéns ao vereador também, Flávio, pela iniciativa. Então eu coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei legislativa 1/21. Coloco em votação, conforme o acordo de líderes de bancadas, para a realização da sessão plenária ordinária em outro dia da semana, com base no artigo 74, artigo 2º do Regimento Interno, que seria na segunda-feira, que então é ponto facultativo, e a gente passaria essa sessão de segunda para dia 18, que seria na quinta-feira. Tá? Algum vereador queira comentar alguma coisa? Então, vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Aprovado, então, a troca do dia. Grande expediente. Vereador Flávio não se encontra. Vereador Nader. Boa noite ao senhor presidente, aos demais colegas. Boa noite especial ao Celito, que nos acompanha e depois nos transcreve no jornal. Aos funcionários desta casa. Quero hoje não esquecer de cumprimentar as pessoas que nos ouvem pela radiodifusora e pelo Facebook. Dar uma boa noite especial a todos e que tenhamos mais uma semana profícua de trabalho. Quero dizer aos colegas que, começando eu e o colega Flávio, estivemos representando a todos os colegas no DENIT em Cruz Alta, momento onde a gente foi reivindicar, fomos cobrar e reivindicar a possibilidade também da própria prefeitura fazer essa manutenção dos trevos, já que não cabe à prefeitura em si, mas como a empresa que licitou a poda dessas graminhas, dessa vegetação que cresce nos trevos, essa empresa não estava recebendo, então óbvio que a empresa parou de prestar o serviço, e é o que a gente vê, é esse matagal nos trevos, aonde pode nos trazer muitos acidentes. Então estivemos lá, eu, o colega Flávio, junto com o prefeito e o Cardoso das obras da prefeitura, para reivindicar essa questão. Também levamos a questão das lombadas eletrônicas, que já estão sendo colocadas, então ali volta a ter aquela lombada eletrônica ali no seminário. Vamos ter também uma câmara de vídeo monitoramento
no trevo de acesso a Três Passos, ali no trevo do Parque das Máquinas. E essa câmara vai estar ligada direto à Polícia Rodoviária de Seberi, que é a polícia a qual nós hoje nos reportamos. Qualquer acidente hoje, quem nos atende é a Polícia de Seberi. Foi falado também na questão do aumento que tem de moradias no espaço de domínio do DENIT. O DENIT também não tem muito o que fazer, assim como a prefeitura, as pessoas então cada vez está crescendo mais, isso é um problema que causa a todo mundo, porque são pessoas que montam ali sua casa, esses dias uma casa inteira foi transportada. Dizer às pessoas que quem vê pessoas se colocando ali nessa área, porque está vindo gente de fora também, de Três Passos, para se colocar, que as denúncias devem ser feitas à Polícia Rodoviária de Seberi. Eu vou dar o telefone aqui, é 3746 1281. É o número, então, da Polícia Rodoviária de Seberi, a qual deve ser notificada sempre quando uma nova moradia estiver saindo, então, na perimetral. Tivemos uma boa notícia, uma coisa que eu não sabia, que a perimetral ela pode usar uma parte do DENIT. Então, caso o município então resolva fazer a perimetral, pode ser usado uma faixa de domínio do DENIT. Isso então facilita bastante. Porque a gente tem em Três Passos problemas sérios de anos que já vem se acumulando, de moradias antigas que tu não consegue mais tirar. Isso a gente vê em qualquer rodovia, quando está para ser feita, que tu tem uma moradia muito antiga e tu não consegue mais tirar. Nós temos aqui na Pindorama uma casa que está no meio da rua. Então, na época que a pessoa construiu a casa, não existia nada no local, mas é a rua traçada. Então, a prefeitura, na época, não sei se faz muito tempo, não sei precisar o ano, a prefeitura simplesmente desviou essa rua para o terreno da esquerda. Hoje nós temos um problema de uma pessoa que tem esse terreno e não pode utilizar, porque tem uma rua no meio. Se ele fecha a rua, ele acaba prejudicando 3 moradores que usam essa rua. Então cabe à prefeitura, no meu entender, indenizar essa pessoa para poder resolver. Porque como é que tu vai fazer agora? Então são situações que vão se criando e por isso a gente, quando pode, tentar reverter isso. Eu queria ter falado na vez passada, na sessão passada, sobre a Lei Constitucional 173, que é essa questão desses concursos públicos. E já aproveito e faço agora. A Lei Constitucional, então, essa Lei Complementar 173, perdão, ela não deixa nenhum governo a contratar, fazer novos contratos. Tu pode suprir vacância quando um cargo fica vago, tu pode fazer um contrato emergencial, um contrato para suprir essa vaga que abriu. Por exemplo, tu não pode mudar um cargo. Se nós temos, então, digamos, um secretário, tu não pode dividir esse cargo em 2. Então, esse ano, engessa qualquer governo, seja ele nível federal, estadual ou municipal. Então, por isso que a gente está muito limitado nessa questão de contratação. Tu não pode mudar uma pessoa que hoje está lotada no parque, tu não pode trazer ela para trabalhar num outro local que não seja onde ela está realmente lotada. Dizer para as pessoas que o Jair me deu uma informação, depois ele vai falar mais sobre isso, tivemos mais de 1.000 pessoas inscritas nesse contrato emergencial. Então, dei um spoiler, né? Porque tu ia falar disso depois. Então, para você ter uma ideia da quantidade de gente desempregada. Quer falar? Uma parte para o colega. Aí, boa noite a todos. É impressionante, né? Não sei se é a procura por serviço, mas não posso precisar o número, eu deveria até trazer essa informação precisa aqui, mas não tive como ver assim, de tal precisão, mas são 1.100 e poucas pessoas para 102 vagas que nós temos de inscrição. A procura maior secretário de escola, agora, assim, ó, me perdoem o número exato, eu não tenho como dizer, mas são mais de 100 por vaga. 200 e poucos, quase 300, se eu não me engano, para 2 vagas, secretário de escola. Professores, professor de pedagogia, aí um número expressivo de inscritos, daí os outros aí pode ter
alguns aí com um pouquinho menos por vaga, e monitor também um número significativo. Mas nós vamos ter mais de 1.000, se eu não me engano, mais de 1.100 agora, na sexta-feira, acho que é as provas, né, vereador? Para concorrer até 102 vagas, não quer dizer que vai ser. Secretário de escola, por exemplo, é uma vaga hoje, né? Outra se abrir. Então, na verdade, são quase 200 e pouca por um nesse cargo. Só para título de informação. Isso é mais do que o número de vaga para medicina, né? Numa federal, mais ou menos. Então, para você ver o número que é. Mas também quero dizer para as pessoas que comecem a se preparar. Porque o ano que vem o INSS abre muita vaga. Acredito que os bancos também devem abrir. Então as pessoas não podem deixar para se preparar para um concurso público na hora que o concurso saia. Então tem que começar já, todo mundo que puder, vai estudando, porque vai abrir muita vaga. E dizer também que hoje um número que me estarreceu, que conversando com um empresário que vai abrir um mercado em Três Passos, ele recebeu 300 currículos. Desses 300 currículos, apenas três, colegas, foram para pessoas para limpeza. Então as pessoas elas querem trabalhar, mas não querem se sujeitar, às vezes, a um trabalho, a começar de baixo para crescer. Ninguém começa de cima. Então as pessoas também hoje, quando a gente não tem um emprego, a gente não pode querer começar lá por cima. Não dá para perder uma vaga de emprego na espera de um emprego melhor. Acho que todo mundo pega o que tu consegue, que já está difícil pegar qualquer coisa. A gente viu uma reportagem no Fantástico que foi assim para arrebentar, onde as pessoas não têm o que comer realmente. Nós aqui no interior ainda nós temos um custo de vida mais barato. Nós temos formas mais fáceis é uma população menor, mas não dá para te entender onde 300 currículos e tu ter só 3 para doméstica, para fazer a limpeza do mercado. Então, eu acho que vagas tem, se tu olhar no Cine, tem quase 500 vagas de emprego. Então, as pessoas, assim, ó, vamos olhar isso também. Com relação àquele dinheiro que faltou na prestação de conta, que os colegas falaram antes, pelo que eu fui atrás, o que aconteceu? A contadora, quando passou para o antigo prefeito, ela esqueceu de passar os 8 ou 9 milhões que tinha para pagar até o final de dezembro. Então, induziu o ex-prefeito a um erro. Porque se tu olhar, realmente é isso. Não é que o dinheiro sumiu ou alguém roubou, não é nada disso. Na hora que a contadora passou a informação, ela esqueceu de computar 8 ou 9 milhões que tinha de contas de precatórios, não sei o que, para pagar até o final, até dia 31 de dezembro. Então, quando vir, eu espero que venha logo essa informação, porque realmente é uma questão que fica dúbia, mas eu acredito que vai ser essa informação que vai ser trazida, que não foi não é que esse dinheiro simplesmente alguém pegou, simplesmente foi um erro na transferência, no tirar do extrato, e não alertar, final de mandato, início de mandato, todo mundo pega para ver isso. Então, acho que seria isso por hoje. E falar ainda, eu tenho 1 minuto, que nós tenhamos muito cuidado, as pessoas têm que ter um pouco de calma, porque aonde foi feito o asfalto, agora querem quebra-mola. Então, assim, é 2 quebra-mola por rua, é 2 quebra-mola por esquina, não é bem assim, gente. Quebra-mola não é uma coisa que nós temos que aprender, nós temos que educar os motoristas. Não é quebra-mola que transforma uma pessoa num bom motorista. Então nós temos que aprender a usar isso. Porque é muito pedido, que a gente mais ouve, acho que os colegas também, é pedido de quebra-mola. A gente já falava isso antes. Então é mais quebra-mola quase do que vacina, né? Porque as pessoas pedem mais quebra-mola do que vacina. Seria isso por hoje, muito obrigado. Vereador Gilmar Maia. Vereador Gilmar Maia, está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, Auxilito que está aqui nos acompanhando,
as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook e através da Rádio Difusora e aos colegas da casa. Eu quero aqui compartilhar um pouco do comentário do Nader na questão dos trevos. Ficou então, em Nader, os trevos ficou para a prefeitura cortar conforme a reunião com o DENIT. Isso, então tá. A gente sabe que tem... A gente usa muito para ir para casa. Em Padre Gonzales o trevo está realmente, ele está com... Não é só em Padre Gonzales, todos os trevos, são 5 trevos que pertencem ao nosso município. E eles estão realmente com as capoeiras tapando a visão, pode provocar graves acidentes nesses trevos. Então, se ficou a cargo da prefeitura para fazer esses reparos, a gente sabe que nessas épocas a prefeitura sempre teve uma demanda muito grande de serviço, que é a época onde é que a grama cresce, o capim cresce. Então realmente é preocupante essas coisas que podem provocar um acidente. E ali então nessa questão a gente até gostaria que a administração realmente adquirisse aquele tratorzinho que foi pedido aí para fazer a compra, que será muito útil e tem um serviço mais ágil, que possa desenvolver, então, um serviço de melhor qualidade. E a gente sabe que tu cortar um trevo, numa área do DENIT, sempre é perigoso. Então, a gente vai ter que redobrar os cuidados com os funcionários. A gente sabe, se provocar um acidente ali é uma área do DENIT, então tem que ser uma lei aí que o município vai cortar, que seja bem planejada, né? Então isso é muito importante. Eu acho que, já que o governo federal cortou os gastos, a verba para essa empresa que estava aí, então não tem muito o que se fazer, embora que vamos sobrecarregar os nossos funcionários públicos, né? Mas, enfim, nós vamos ter que cortar, não tem jeito. Mas então, para a gente ter uma boa visibilidade até do nosso município e dá uma aparência melhor, um aspecto mais positivo, principalmente nos trevos de acesso à nossa cidade. Eu também gostaria de falar aqui que a gente, como vereador, a gente sempre escuta muito a reclamação das pessoas e elas vêm procurar, não só a mim, como qualquer outro vereador aí, né? A gente sabe que as pessoas vêm procurar e é um meio deles tentar resolver os problemas que eles estão procurando que seja resolvido, né? Então, na questão, assim, a gente escuta muita reclamação de que tem muitas lâmpadas queimadas no nosso município. Não estou dizendo que aqui é um problema dessa administração. Isso aí ano passado, a gente sabe que no final do ano a gente teve um problema com o caminhão, que é da eletrificação, mas então as pessoas, ficou uma demanda muito grande. Provavelmente, os profissionais da área devem já ter recebido esses pedidos, né? Então, mas a gente quer reforçar mais que as pessoas, então, venham o protocolo ali e façam realmente o pedido. E o que a gente pode fazer como vereador? Você pedir a gente, como eu sou funcionário público e a gente está lá perto dos funcionários que trabalham nessa área, a gente vai passar para eles, e a gente espera que prontamente eles atendem. Eu acho que a gente sempre tem um bom diálogo com os colegas lá no parque, né? Então, quando a gente consegue passar o problema e eles resolvem, é bom para mim, é bom para a administração, é bom para todos. Isso é importante. Outra questão também nós temos alguns calçamentos e andamentos, né? Que continua, a administração está seguindo adiante os calçamentos, e teve uns calçamentos que ano passado ficou meio para trás, e especificamente aquele próximo ao Campo do Paladino, ali está tendo muito problema naquele calçamento ali, está inacabado, inclusive as pessoas estão postando no Face, isso é ruim para a administração, é ruim para todos. Então, a gente gostaria que fosse lá resolvido esses problemas que faltam. Esse ficou do ano passado, terminou a gestão do prefeito anterior, passou agora, o prefeito de agora vai ter que resolver. E as pessoas cobrem, então não ficou um calçamento legal. Então, a gente gostaria que, quando fossem executados esses calçamentos, que tivesse um pouquinho uma fiscalização mais rígida, né, das pessoas competentes que estão agindo nesses lugares aí, né. Então, são questões aí que a gente tem que sempre ir conversando. É bom, melhor a gente conversar do que criar um problema desnecessário. Então,
Isso são questões que a gente pode resolver junto com a administração, conversando com as pessoas, para evitar esses problemas que a gente já sabe que hoje em Facebook aí, em WhatsApp existem muitas discussões que às vezes levam a uma briga e tá uma questão bem complicada isso aí. Então não adianta a gente ficar batendo boca nos meios sociais aí, que isso não leva a nada. É melhor a gente tentar resolver isso da melhor maneira possível para que todos saiam bem nessa história aí, né? Então, no momento, bom, eu tenho até mais assuntos aí. A questão das vacinas, a gente não sabe, de repente a gente poderia, uma hora dessa que a secretária da Saúde viesse informar a quantidade de pessoas que foram vacinadas já agora e também dizer quais os profissionais que foram vacinados. A gente sabe que houve aí inúmeros problemas no país inteiro de gente pulando a fila, então a gente gostaria de saber realmente qual foi o número de pessoas vacinadas e quais os próximos que serão vacinados, né? Então eu também gostaria aqui de dar uma sugestão aqui, tanto é que vai começar as aulas agora nos próximos dias, de repente, quem sabe, uma próxima demanda fosse para os professores, porque eles vão trabalhar com essas crianças, né? Então, embora, né? Então vai ter o contato um pouquinho mais. Também seriam os profissionais que seriam, de repente, favorecidos com essa vacina, né? Então a gente sabe que a vacina está vindo meio a galope, né? Importante, então, é vacinar primeiro as pessoas de frente aí, que estão sempre no convívio de maior número de pessoas, né? Então seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Próximo vereador, Edivel Barão. Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar aqui o Celito Schmidt. Há muitos anos esse jornalista nos acompanha, ele publica as matérias, sempre um rapaz independente, sempre um rapaz imparcial e coloca aquilo que de fato são fatos e são verdade. Parabéns, Celito. Eu quero cumprimentar as pessoas que nos acompanham através do Facebook, através da radiodifusora. Muito obrigado pelo acompanhamento. Em todos esses anos que eu sou vereador, a primeira vez que eu enfrentei a tal da rede social, a primeira vez que eu enfrentei o tal do Facebook. O que eu vi de gente falando das pessoas, distorcendo fatos, o que eu vi de gente valente no Facebook, que a gente olha na rua, parece uns cachorrinhos com os rabos no meio das pernas, mas lá no Facebook são valentes. Desaforam, xingam, humilham todo mundo. Só pelo simples fato, o simples fato da gente ser candidato, você se expõe, você fica ali à mercê de qualquer um. Você é candidato, então, eu sou candidato, eu tenho que ser mudo, eu tenho que ser surdo. Não, pelo contrário. Ninguém imagina que atrás do candidato, ele tem família. Eu tenho meus filhos, cara. E quando você ofende alguém, você ofende uma família inteira. Entendeu? E a gente é ofendido por umas pessoas igual a gente. Somos filhos do mesmo pai, filhos de Deus, mas por favor, gente, vamos medir as palavras. Vamos ser valentes por aquilo que de fato é verdade. Vamos ser valentes por aquilo que é para nós, que é o melhor para ser para nós. Não ser valente em ofender, criticar, rebaixar alguém. Antes de falar dos outros, olha o teu passado, olha o que você foi, olha o que você é. Quando você fala de alguém numa rede social, você deixou suas costas ao ar livre, desassistida para qualquer um falar aquilo que você vai ouvir. Quem mexe com quem está quieto ouve aquilo que ele não queria ouvir. Mas, senhor presidente, nós estamos num momento muito crítico do nosso Brasil. Nós estamos num momento que eu me coloco no lugar do pobre, do coitado, daquele coitado que está lá na esquina esperando um caminhão, rezando para vir um caminhão para descarregar. Eu me coloco no lugar do pai assalariado que ganha um salário mínimo e tem que pagar o aluguel,
tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que botar o pão na mesa para os filhos, né? E agora começa o ano letivo, tem que comprar os materiais, escolar para as crianças. Eu não vejo avanço nenhum. Eu não vejo nada de melhora. Eu só vejo retrocesso. Por exemplo, esse presidente que está aí, eu não votei nesse cara. Mas eu teria hoje vergonha de ter votado nesse cara. Porque esse cara é o maior traidor. Esse cara é o maior falastrão político da história do Brasil. Aí que vem o que eu quero dizer. Um cara que ganhou uma eleição numa rede social, ele não sabe o que se passa lá no bairro Frio Olímpio. Ele não sabe o que se passa lá no asfalto. Ele não sabe quantas pessoas têm que invadir um cantinho lá no asfalto porque não tem lugar para morar. Se eu não tivesse, eu também ia. E queria ver quem é que me tirasse. Assim tem que ser. Por quê? Nós estamos num momento que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Por que será? O que está errado aí nessa conclusão? O que tem? Quem é que manda no Brasil? Aquele que dizia, não faço conchavo com ninguém. Eu não faço conchavo. Votem em mim que eu vou mudar. Eu vou mostrar para vocês o que é ser presidente. Está lá abraçado com todo mundo, negociando cargo, né? Negociando tudo para poder se manter no poder. Já estamos indo para o 3º ano. Eu não vi um agricultor de verdade, aquele pequeno agricultor, conseguir comprar uma máquina, conseguir comprar um trator, conseguir comprar um caminhão. Eu não vi. Não vi um pobre dizer, estou no programa Minha Casa Minha Vida. Não ouvi. Eu não ouvi. Como é que o pobre vai sobreviver? Como é que o pobre vai conseguir se manter nesse país? De que jeito, de que maneira? Alguém assistiu ontem a RBS ontem? Alguém assistiu o Fantástico ontem? Alguém está por dentro da notícia? Um quilo de carne, R$ 69, quase R$ 70. De que maneira um pobre vai conseguir comprar 1 quilo de costela se a costela custa R$ 30? Como é que um pobre vai sobreviver nesse Brasil? O culpado é você mesmo, pobre. Porque você sempre vota naqueles caras, nos candidatos que estão longe de você. Naqueles candidatos que pegam o teu ponto fraco no último dia e você vai. Você vai ter que aguentar. Eu estou aguentando. Eu vou sofrer, a minha família vai sofrer. As pessoas que pensam que nem eu vão sofrer. Mas você vai sofrer muito mais. Você vai sofrer dobrado. Porque quem botou os caras lá é você. Vejam só. Nós temos hoje 5% de rico nesse Brasil. 5%. Que é de fato rico. Nós temos mais ou menos, penso eu, uns 20, 25% daqueles que se dizem ricos. Que se dizem. Tem um carrão, tem uma mansão. Mas de carrão tem que andar só de noite. Passa o dia inteiro escondido em casa, tem medo do quê? Medo do oficial de justiça. Porque tem carrão, tem mansão, mas devem tudo que tem. Não pode andar na rua porque devem tudo, senhor presidente. Eu ando com o meu chevetinho velho, mas está pago. Eu moro na Frio Olímpia, mas a casa está paga. Não devo nada para ninguém. E o que eu devo, eu estou mantendo em dia minhas prestações. E aí? Se tem 5% de rico, 25 que se dizem ricos, mas são os maiores nós cegos que existem em todos os lugares. Se sobra 70% de pobre, mas como que um lacaio, como que um analfabeto político ganha uma eleição? De que jeito? Porque você é pobre, você votou. Você, pequeno agricultor, você que está me escutando na sua casa, você votou nesse cara, você votou nesse charlatão. Caminhoneiro, o que você me diz agora, caminhoneiro? Você que fazia buzinaço? Onde é que você está? Mostra a tua cara, caminhoneiro, mostra agora. O diesel vai subir de novo. Vai subir de novo. A gasolina vai subir de novo. Hoje é para subir 12%. Se nós estamos num momento crítico, falido do Brasil, como é que aquele que transporta, como é que aquele que conduz, aquele que mantém as portas abertas de todo o comércio vai ter que pagar mais o combustível para trabalhar? Ele vai trabalhar de graça? Ele vai viajar dia e noite e dia, vai botar a sua vida em perigo, né? E não vai conseguir trazer nada para a sua casa, vai vir de mãos vazias para casa. Essa é a realidade.
Qual é a tua posição, caminhoneiro? Você de Três Passos, qual a tua posição? Você aí, você que brigava pelo Bolsonaro, você que morria de amor por ser charlatão, o que você tem a dizer? Você vai pagar R$70 o quilo de carne? Hã? Você vai deixar de comer a tua picanha para comer um ossinho, que nem eu lá da Friolimpo nós comemos? Você vai? Não, você não vai. Você não sabe o que é isso? Aí que vem o que eu estou dizendo. O pobre se vende. O pobre é escravo. Um povo que não tem virtude, um povo que não tem a sua qualificação, ele é escravo dele mesmo. Porque ele acha que tudo é da última hora, e na última hora ele se torna um escravo refém dele mesmo, Nader. Como é difícil a gente tem que ficar aqui argumentando as coisas. Por quê? Estou falando a nível federal. Lá, naquele charlatão lá. Mas vamos aqui para o Estado. O Leite dizia, isso é fluxo de caixa. Me botem, me dê a oportunidade, eu quero ser o governador, me bote, que eu vou mostrar para vocês como é que se conduz. Está lá, ó. Já está com o rabinho meio das pernas, não sabe mais o que fazer. Pagando funcionalismo, ó, 9, 10, 15 vezes por mês, né? Por ano, o seu próprio salário. E tem gente que ainda morre de amor por essa gente. Se colocam no lado deles, que escravizam, que humilham, mas esses são os bons. E aqui em Três Passos? Não quero ver nenhum cidadão trespassense dizer que não tem estrada. Não quero ver nenhum cidadão trespassense dizer que não tem remédio. Não quero ver nenhum cidadão dizer que vai lá no hospital e não foi atendido porque está com as portas fechadas. Não quero ver nenhum cidadão dizer que aqui em Três Passos, que tem que agendar para fazer um exame daqui 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos. Não quero ver ninguém chorando. Porque aqui foi votado na mudança. Então, se houve mudança, se vai ter mudança, tem que mostrar, tem que provar. Não para mim, mas para a sociedade, para aquele que tanto votou e que está esperando. Senhor presidente, muito obrigado às pessoas que me acompanharam pela difusora e via Facebook. Próximo vereador João Bol. Boa noite, senhor presidente, aos demais colegas, servidores. Aos servidores, Celito que está presente, pessoal da rádio, difusora, Facebook. Como eu falei esses dias, semana passada, eu durante a minha campanha sempre tinha 10 itens, e o meu primeiro item era a agricultura, porque eu acho que Três Passos depende muito da agricultura, porque eu estive falando esse dia com o secretário, se a gente ouve números aqui, até assustador, sabe, assim, sabemos hoje que os últimos 4 anos, se nós hoje, o PP apoia o Arley, nós estamos apoiando por um progresso, para fazer uma diferença. E essa diferença começa pela agricultura, além que o nosso programa do governo, do meu candidato do PP, nós também tinha muito projeto começar da agricultura, de fora vir para dentro, enquanto que na gestão passada foi de dentro para fora. O que deu? Se a gente analisa hoje, é um início do ano que está começando uma nova administração. Só que pelo que a gente vê hoje, eu acho que os colonos hoje já estão vendo o mínimo do mínimo que está acontecendo a diferença. Porque que eu já disse 2, 3 vezes, foram 4 anos sombrios para a agricultura. Todo mundo sabe, porque se eu passo hoje números para vocês, o secretário de Agricultura me falou esses dias, a arrecadação do município de Três Passos é 62% da agricultura. E 3% do orçamento, isso é abaixo da vergonha. Não tem o que fazer. Porque na realidade, para dizer para vocês, se muitos não sabem, mas o Arley falou para nós esses dias, vocês sabem que a JBS em 2019 tinha um projeto para ampliar o nosso frigorífico, dobrar o dobro de abate de suínos. Como a gestão antes não mexeu nem um palito, vocês sabem para onde que foi? Para a CBV. Se ela tinha ficado aqui, tinha mexido os palitos, 800 empregos a mais para Três Passos. Só que o pessoal da vez passada, parece que emprego e indústria não interessava para eles. É uma coisa assim muito aviável. Em 2019, a Mais Frango de Miraguaí
liberou 50 aviários modernos, com toda a tecnologia, numa condição, oferecer nenhum para 3 passos. Motivos: estradas mal, poder público não contribui, um monte de fatores. Imagina, e cada aviário era para 50 mil frangos. Então eu pergunto, se nós tínhamos hoje 10 aviários com 500 mil frangos, quantos seria mais arrecadação ainda? Foi assim um retrocesso grande. Porque a gente sabe hoje, a nível da agricultura, o que o colono quer? Uma estrada boa, que ele tenha o seu carro, que é um direito, com todo suor que ele tem o seu direito, uma entrada boa e a saúde, que são 3 coisas que ele quer ter e deve ter, é um direito que ele conquista do seu trabalho. Porque hoje, a gente vê, é um momento crucial que hoje tem que ser feito, que 4 anos não foi feito. Se alguém gosta ou não gosta, eu sou do jeito que eu falo. Porque na última campanha, vocês também devem andado por aí para o interior. A primeira coisa que eles chegavam numa casa dizia: e tu vai ajudar nós a resolver o interior? Estou preparado. Se eu me elegendo, vou estar, vamos conversar com o prefeito que se elege, precisamos fazer uma nova cobrança. Porque a gente sabe, o interior valorizado, o comércio responde diferente. Porque cada real, eu nunca esqueço, anos atrás, quando o Altamiro Araújo, era candidato a prefeito, ele sempre dizia assim: cada real gerado no interior representa 2 da cidade. Que ultimamente não aconteceu, porque a gente vê tantas situações, e aos poucos, dali uns dias, quando a gente termina esse turno, que nós aprovamos aqui, vai ser o integral, e as máquinas aos poucos, porque foi um parque muito detonado, foi recebido, mas aos poucos está se inclinando para começar a fazer serviços com mais ênfase para todos. Mas era uma parte. Outra coisa, o ciclismo, que esse dia entrou esse projeto aqui. Eu acho que é um projeto fantástico. Sabe, não sei se vocês sabem, alguém sabe, tem um verbo de 275 mil aqui. Só tem que ser feito o projeto, com a prefeitura, tudo, até estão fazendo o projeto já. Imagina investir 275 mil em ciclismo. Nem se eu ando muito com minha bicicleta aqui, adoro muito andar de bike por aqui, mas é uma forma que tem, mas tem muita gente. Aos domingos, não sei se alguém de vocês cedo, quantos que estão pedalando por aí? Que coisa fantástica. E como essa cruzada aí, até meus sobrinhos estão juntos, eles são em torno de 60. Eu acho que é um projeto fantástico, porque nós temos hoje um problema sério na cidade, que tem muito motorista que não respeita o ciclista. Porque eu ando muito de bicicleta por aí, mas algum já me fechou. E eu gritei com algum já. Porque eu não tenho medo de dizer, porque vocês sabem vocês que são motoristas, eu não sou. Mas vocês sabem, quando um ciclista anda na avenida, se ele estica a mão para a esquerda, essa é a que o cara tem que passar. E os caras fecham o ciclista. Por isso, eu espero que nós, junto a vocês, vereadores, colegas aqui, é um projeto que tem que ser valorizado e ajudado muito essa audiência que eles vão fazer aqui. Eu acho que seria bom que nós estivéssemos juntos e ajudar a aperfeiçoar esse projeto, porque eu acho que é bem boa hora. Quantos jovens que estão juntos podiam, de repente, fazer algo em outros lugares, estão juntos aí no ciclismo. Que coisa bela. Outra coisa que eu quero reforçar do nada da perimetral. A perimetral é hoje um problema que, sabe por que chegou? Ficou num desleixo, sem atenção pública. Porque eu acho que com tantas que tem, eu peço hoje que o prefeito bota um funcionário exclusivo só vigiando essa perimetral. Porque eu peço hoje, assim, meio urgente, esses pedaços que estão assim, meio, que podem ser abertos, tem que ser aberto rápido, porque daí não se faz mais casa. Porque tem gente que final de semana, sábado, sexta de tarde eles começam, sábado e domingo de noite é feita casa. E eu acho que tem que ter hoje alguém preparado para fiscalizar isso, porque não adianta, tem que ser uns 5 ou 7 dias contínuos, sabe assim? Porque eu vejo muita gente que no nada falou, está vindo gente de fora. E essa gente de fora ocupa esse espaço. A gente sabe, até gente da Argentina está se instalando aqui. Eu acho que é um absurdo. Porque se deu uma vilazinha ali perto, que atravessa ali no outro lado, é uma barbaridade essa vilazinha que deu. Aquela lá em cima, que também perto, que chama de entroncamento da onça, foi dado muito espaço. Só não avançaram mais, porque lá tem um banhado. E eu acho que tem que ser urgente, tem uns espaços vagos ali no meio,
Tem que se botar um trator numa máquina e arrebentar. Que fica só que está e não se aumenta mais que tem. Porque eu acho que é um momento que nós precisamos olhar muito. Fica uma coisa bem complexa para nós. A cidade, não adianta a cidade ter tudo melhorando as coisas, e a parada perimetral, quando vem o viajante, o cara de fora, as pessoas passam, vejo todo esse levantamento dessas casas. Porque eu vejo hoje, é um momento crucial para nós, e tem que ser tomado, que nem o Edivão falou. Do jeito que o governo federal está conduzindo umas coisas, com certeza, aos poucos vai ter mais. E se aquele espaço que não foi usado e será aberto, que não podem fazer, nem se der uma brita lá dentro, mas sabe que não pode ser feito mais casa. Muito obrigado e boa noite. Próximo vereador Diego. Boa noite a todos os colegas vereadores, presidente Paulinho, Celito, sempre presente, sempre nos acompanhando, nos prestigiando aqui, divulgando as informações da Câmara. Boa noite especial para as gurias que estão nos assessorando aqui hoje. Já recebemos elogios aí fora sobre a qualidade, a melhora da qualidade das transmissões. Então é mérito do trabalho de vocês, parabéns. Dizer que compartilho aí da preocupação dos colegas, assim como o vereador Nader já colocou, o próprio Edivan, o Gilmar, enfim, sobre a questão deplorável, né, que se encontram os trevos da BR-468. Eu, como morador lá da linha Feijão Miúdo, passo por esses trevos, pelo menos por 2 deles, ao menos 4 vezes por dia, né, e além do descaso, então, com aqueles trevos, que são responsabilidade de manutenção do governo federal, a segurança, o perigo que está atrelado àquela situação, inclusive, eu já tomei susto ali com o ciclista, inclusive de carro, com o ciclista, e como ciclista também saio andar de bicicleta por aí, está muito perigoso, é caótica a situação, é lamentável o descaso do governo com os trevos da BR-468. E da mesma forma, também passo todo dia pela RS 472, e vem semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e aí de vez em quando vem o governo com umas empresas terceirizadas, o governo do estado, e faz uns tapa-buraco de qualquer jeito naquela RS. Não precisa nem chover, basta garoar, que aquele pó de brita que eles colocam ali já saem fora. É uma RS já com muito fluxo de veículos, muito fluxo de caminhões. O pessoal que mora na região da Floresta, o pessoal que mora na linha Turvo, sabe do que eu estou falando. Os caminhoneiros sabem do que eu estou falando, é perigosíssimo, tem pouco acostamento, buraco para todo lado. Os concertos ali é um despejo de dinheiro público pelo ralo, porque uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, vem empresa terceirizada e faz um tapa-buraco ali que é vergonhoso, né? Talvez até um vento, às vezes, retira aquele pó de brita daqueles buracos ali. Então, qualquer chuva que vem ali acaba abrindo mais e mais. Então, é uma situação lamentável, já foi feito pedido de providência e cobrança do próprio executivo com relação a isso, já foi feito, agora já está indo indicação dessa casa aqui também, cobrando da área com relação a isso. E fica a cobrança aqui, o registro é que façam isso com qualidade, façam um serviço de qualidade naquela RS ali. Muita gente, a nossa produção, boa parte dela passa pela RS 472 e o descaso com ela é lamentável. Dizer, Edivan, que falaste dos caminhoneiros, né? Aqui nós temos o Ingomar, que trabalha aí com transporte. Amanhã já vai ter um aumento, né, Ingomar, aí de 12, 13 centavos, né, no litro de diesel. Então abastece o caminhão hoje, né? E 17 centavos no litro de gasolina. Então abasteçam seus carros hoje. Então o que vão dizer de um governo desses, né, Edivan? Um presidente falastrão, um presidente grosso, um presidente mal educado, um presidente que passou 28 anos como deputado na Câmara Federal e não fez nada. Então é isso. Não temos o que esperar dele a não ser algo pior. 14 milhões de desempregados no Brasil. Agora, no mês de janeiro, mais 2 milhões de pessoas entrando na linha da pobreza extrema no Brasil. Precisa do auxílio emergencial. Dinheiro para o auxílio, ele diz que não tem. Mas dinheiro para comprar deputado
para conseguir a presidência da Câmara, ele tem de sobra para liberar em emendas. Então esse é o governo que foi escolhido para governar o Brasil. Dá vergonha, eu tenho vergonha de dizer que tem um presidente desse baixo nível como nós temos o presidente do Brasil. É vergonhoso e lamentável. Dizer que na mesma linha também não surpreende e ao mesmo tempo não surpreende, né, o Jair, o número de inscritos nos processos seletivos. Então esse número de quase 14 milhões de desempregados no Brasil hoje reflete aqui em nós também. Então se tem quase 1.000 inscritos nos processos seletivos aí, de fato, né, reflete essa realidade em que a gente está vivendo de caos econômico, de caos social. Se reflete nos moradores da BR-468, a tendência é que na faixa de domínio da BR tenhamos mais ocupações ao longo dos anos. E é uma questão social. Eu sempre digo que isso é uma questão social, ninguém vai... Pode ser que um ou outro vão lá por malandragem, mas são poucos. A maioria eu tive, ao longo do trabalho efetivo ali na Secretaria do Meio Ambiente, a gente já conversou com várias, e conhece várias famílias ali da BR, principalmente catadores, e é uma condição social que muitos deles, a maioria deles não gostariam de estar ali. Está ali porque não tem opção, está ali porque não tem dinheiro para comprar um terreno, está ali porque não tem salário fixo, porque vive na informalidade. Então, se a gente se coloca no lugar das famílias, a gente passa a olhar as coisas por um outro ângulo, e resolver esse problema é um problema complexo, não é um problema que exige união, união de todos os lados, de governo municipal, de Câmara, de governo estadual, de governo federal, tentar buscar verba em conjunto. Nós estamos falando de pessoas, né? Não estamos falando de coisas, né? Estamos falando de famílias, tem crianças, tem mulheres, tem idosos, a maioria deles trabalha na informalidade, e acaba que estão naquela condição ali marginalizados, ainda que em Três Passos esse problema não é tão sério como em cidades maiores, mas está ali, está na nossa cara, entra governo, entra ano, sai ano, e também a gente não consegue solução, né? Para essa a gente só vê o número de famílias na beira da BR aumentar, mas soluções efetivas a gente nunca conseguiu. Não conseguiu, nos últimos anos, fazer a relocação das famílias de área de risco ali da Frei Olímpio. Ganhar uma situação, uma condição de vida melhor, uma condição de moradia digna, então para 150 famílias ali. Da mesma forma, temos que tentar para os moradores da faixa de domínio da BR. Não temos mais o governo do PT, que investia dinheiro na habitação social. Tem o Minha Casa Minha Vida como exemplo, tem esses projetos de reassentamento como o da Frei Olímpio como exemplo. Certamente com o governo desse baixo nível do presidente Bolsonaro não vamos ter projetos sociais, né? Vamos ter a continuidade de um governo entreguista, de uma política de privilégios para quem já tem bastante vai ter cada vez mais, quem tem pouco vai ter cada vez menos. É aquele típico governo, típica política neoliberal. Muito para poucos e pouco para muitos. Então é isso. Vou fazer aqui uma ressalva, uma fala direcionada aos professores, que muitos me procuraram, e os colegas sabem disso, porque eu entrei em contato com muitos colegas aqui da vereança sobre isso, sobre o processo seletivo para professor. Muitos me questionaram aí, pediram uma posição mais firme enquanto vereador e da Câmara com relação ao formato do processo seletivo, que é a prova escrita, e eu fiz um protocolo solicitando uma retificação no edital para que fosse, além da prova escrita, fosse inclusa a prova de títulos, né? Muitos professores que se preparam, o professor está eterna e constantemente se aperfeiçoando, e com o dinheiro dele, fazendo pós-graduação, fazendo curso de aperfeiçoamento, buscando, então, se aperfeiçoar profissionalmente. E muitos, então, pediram e protocolaram também, assim como eu fiz, né, para que fosse incluída a prova de títulos junto com a prova escrita no processo seletivo. Fiz esse protocolo, a administração entendeu que não era viável, ou que atrasaria demais o processo fazer essa inclusão da prova de títulos lá. Não vejo dessa forma, acredito que não teria nenhum problema, era só reorganizar a equipe do processo seletivo ali, exigiria um pouco mais de dedicação, mas daria para fazer se quisesse, e atenderia as duas questões, prova escrita e prova de títulos, e ficaria um processo
que é justo, que é correto, mas ficaria mais justo e atenderia a todos. Faço essa fala direcionada aos professores para dizer que lhes atendi naquilo que me cabia, naquilo que eu podia fazer. É isso, uma boa semana de trabalho a todos e vamos lá que temos muito pela frente ainda. Eu passo a palavra ao vice-presidente, vereador Edivan. Muito bem. Assumo inteiramente o trabalho da Câmara e passo a palavra então para o vereador Paulinho para usar a tribuna por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora Daia, ao Celito, que nos assiste aqui presencialmente, aos funcionários dessa casa que sempre nos dão amparo durante a semana e durante a sessão também, aos que nos ouvem pelo Facebook, pela Rádio Difusora, nos assistem pelo Facebook e nos ouvem pela Rádio Difusora. Gostaria aqui de fazer um relato das atividades dessa casa durante esse mês de janeiro e o início do mês de fevereiro, até porque eu acho que nós devemos mostrar o que se faz, porque muitas vezes se comenta que o vereador não faz nada, o político não faz nada. E isso a gente sabe que não é verdade. A mesma coisa dos funcionários públicos, do funcionário da Câmara, muitos são mal falados, pois não acompanham e muitos poucos relatam o que são feitos. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer primeiro um convite, então, a todos os vereadores, para nessa quarta-feira, nós participarmos da reunião com o Hospital de Caridade, né, às 18h30. Eu acho que é interessante, importante, e nós temos que unir força para tentar alavancar o nosso hospital, que a gente sabe da dificuldade que está tendo já de muitos anos, e que nós precisamos realmente fazer com que a gente volta ou possa crescer na questão médica no município. Então, acho que é interessante a participação de todos, para que todos possam dar a sua opinião e ouvir o relato da administração do hospital, dos médicos e assim por diante. Da mesma forma, gostaria de convidar vocês, vereadores, para na sexta-feira à noite, aqui nessa casa, a reunião com os ciclistas, tá? Não somente com ciclistas, mas voltada ao ciclismo, como já falou o vereador João, mas juntamente com a administração municipal, com a Brigada Militar, com a Associação de Empresas de Três Passos e mais pessoas da comunidade que também estão sendo convidadas para poder participar e dar a opinião, né, e que a gente possa juntos traçar um futuro bom para o nosso ciclista. Então, assim, durante esse período de 1º de janeiro, que a gente assumiu fora a sessão de posse, nós tivemos mais 6 sessões, sendo 4 extraordinárias e 2 sessões ordinárias, contando com essa de hoje. Durante esse período, muitas reuniões aconteceram nessa casa, muitos vereadores participaram, outros os vereadores não participaram. E eu gostaria de citar como é importante você provocar reuniões com a sociedade, com as entidades interessadas. Nós tivemos aqui uma discussão muito ampla em relação aos projetos que vieram, foram 13 projetos durante esse período que a gente está aí agora, nesse ano, onde desses 13 a gente provocou reuniões com muitos secretários que vieram também aqui, e a gente tem que agradecer a eles por ter vindo e explicar alguns projetos, juntamente com o sindicato do funcionalismo público, com o sindicato, com a associação dos professores, né, que estiverem presentes aqui, também com o Fundo de Aposentadoria, que nos trouxe bastante informação, e a gente quer continuar essa conversa com essas associações, porque nós dependemos deles para saber de projetos, entender o projeto e poder votar bem esses projetos. Também tivemos o Conselho Municipal de Enfrentamento ao Covid, que a gente participou de reuniões, eu fui numa reunião, a Daia participou de outra reunião, que é também interessante, e agora na sexta-feira, dia 12, nós temos mais uma reunião que eu vou participar. Então a gente está participando de muita coisa, fazendo muitas reuniões, recebendo pessoas aqui na Câmara para dialogar, para trazer ideias, opiniões e buscar informações. Também, dentro dessas reuniões que eu fiz, principalmente eu, que eu estava presente em quase todas aqui, ou se não em todas, do presidente do Conselho de Saúde do município,
Também o presidente dos ciclistas de Três Passos, da Associação de Ciclismo, né, o Regis, que esteve aqui nos procurando, onde é que a gente conseguiu dialogar e provocar essa reunião de sexta-feira. Também participei de uma reunião dos piscicultores, né, aqui nessa casa, onde é que foi provocado por alguns agricultores, juntamente com você, Diego, né, e alguns vereadores que participaram. E é de importância a gente buscar essas pessoas para trazer as reais necessidades. Além da piscicultura, na sexta-feira fui convidado pelo secretário de Agricultura, o Marcelo, onde participei de uma reunião junto ao Sindicato dos Trabalhadores, junto com o vereador Jair Locatelli, muito interessante em relação à apicultura, e eu acho que nós realmente temos que trazer para o município fórmulas de incentivar aquele pequeno agricultor que talvez não possa produzir grandes propriedades e muito soja, trigo e assim por diante. Nós temos que trazer oportunidades para eles para produzir em pequenas propriedades e que geram um recurso bom também. E a apicultura é juntamente com a empresa Alibem, que é produtora de suíno, na verdade, uma indústria de suínos e associados, e agora criou-se a MaxBem, que seria uma indústria na verdade, embalar o mel, e dando oportunidade para muitos colonos, talvez, a fazer com que a renda familiar aumente. Porque a gente sabe que quando você tem 5, 7 ou 10 hectares de terra somente, é muito difícil você conseguir produzir muito. Mas em pequenas propriedades pode-se fazer uma grande diferença com algumas produções alternativas. Então, está de parabéns o Marcelo por trazer essa empresa para cá, para fazer essas reuniões, e que a gente possa estar junto para dialogar e realmente também dar opiniões. Também participei no sábado de manhã com uma reunião com o pessoal, com o presidente do hospital, o vice-presidente, o Dr. Faé, nos pedindo para que a gente possa também, então, ajudar em relação ao nosso hospital. E eu me coloquei prontamente à disposição, com certeza todos os vereadores também estão à disposição do hospital, e no momento frisei que nós, vereadores, com toda certeza queremos o bem da saúde, do hospital, como também o bem da agricultura, o bem da indústria e comércio, e assim por diante. E pedir uma transparência maior também em relação do hospital para a sociedade, que eu acho que é necessária, porque a gente gosta de ajudar, mas a gente também quer um respaldo e saber de tudo que ocorre. Não vou dizer 100% de tudo, mas que a gente possa ter pelo menos uma ideia do que ocorre dentro dessas entidades que a gente possa ajudar. Também, na sessão passada, porque nós não tivemos as explicações pessoais, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso pedido de poços artesianos na Fiuza, como também na Árvore Seca, e dizer assim que a gente sabe da grande dificuldade que temos hoje em relação à água em nosso município. E isso não vem de ontem ou de ontem, é de anos e anos, e pode só piorar a situação, pois as nossas vertentes estão cada vez mais fracas e os poços artesianos também estão enfraquecendo. O nosso lençol freático é muito fraco. Nós temos o aquífero Guarani, mas é uma profundidade muito grande aqui na nossa região. Chega a 800 metros, 1.000 metros, 1.200 metros, e que é difícil você perfurar um poço para cada localidade nessa fundura. Então, assim, a preocupação é muito grande com essas pessoas, esses agricultores que praticamente não têm água potável em suas residências. Então, por isso que é um pedido, não só nesses locais, houve outros vereadores que pediram em outro local também, e a gente se solidariza com essa situação. Sabemos como é ruim quando você abre uma torneira e não temos água. A mesma coisa é luz, mas a água é o principal de todos. Sem água a gente não se faz nada, e nós precisamos sim ajudar, fazer o máximo para que a gente possa atender bem. Por isso a gente pede encarecidamente à Secretaria, tanto da Agricultura, de Obras, para que consiga dar essa assistência. E não é só por motivo de, faltou, na administração passada faltou alguma coisa. Não. Com certeza a administração passada também tentou fazer o melhor. Só que há dificuldades, porque não depende só do secretário fazer isso. E depende sim do governo do estado de ajudar, do governo federal, e a gente sabe que está muito difícil a ajuda desses dois poderes. Infelizmente,
é os caras que levam a grande parte do dinheiro das arrecadações dos municípios e acabam mandando muito pouco dinheiro de volta para os municípios. E os prefeitos têm que se virar com o que tem, e com certeza é muito pouco. A outra indicação minha foi em relação ao acesso da empresa do Mercadão das Frutas, aqui no centro, que também gera, estive falando com o Justo, aí tem 20, 30 funcionários, e precisa de um acesso, né, para acessar com os caminhões essa empresa. Então a gente fez esses pedidos e a gente espera que o Executivo Municipal consiga nos atender no pedido, mas atender justamente as empresas e os agricultores que serão os beneficiados. Muito obrigado. Muito bem. Após ouvir as palavras do nosso presidente, vereador Paulinho, eu convido a vereadora Daiana para fazer uso da tribuna por 10 minutos. E passo então os comandos do trabalho para o seu presidente, vereador Paulinho. Obrigado, vereador Edivan. Está com a palavra então a vereadora Daiana. Meu boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem via Facebook e nos acompanham pela radiodifusora. Boa noite aos meus colegas, vereadores, ao presidente da Câmara e às nossas meninas aí, que estão todo dia com nós. Hoje, eu tive semana passada numa reunião junto no Hospital de Caridade com o Rogério, que é assessor parlamentar do Dr. Osmar Terra. E foi no dia 3, então, na quarta-feira, 1h30 da tarde, a gente esteve conversando com toda a parte da diretoria do hospital e nos colocando a par também da situação do nosso hospital. Eu acho importante essa ajuda nossa, de todos os vereadores, pela situação que está e que se encontra nosso hospital, onde o valor que é recebido é menor do que é gasto, né? E essa situação de que muitas pessoas dizem, envolver deputados, né, no hospital, a gente precisa sim, as emendas vêm deles, né? Então a gente necessita muito da ajuda deles. Eu acredito, até tive conversando com o Dr. Osmar Terra, e ele nos colocou, o Rogério confirmou também, nós fizemos visitas também à prefeitura, acompanhei eles na visita, e ele nos confirmou bastante ajuda para o hospital, tá? Então isso colabora muito com a nossa comunidade, onde a gente vê na situação que se encontra o hospital. Outra situação também é a situação da água, que eu fiz o pedido de providência juntamente com os meus colegas do pessoal de Bela Vista, né? De Vista Alegre, ali, Bela Vista. E acredito muito que a administração vai nos dar um respaldo nisso, né, para nós resolver o quanto antes esse problema dos moradores lá, né, que são os moradores, até tenho anotado aqui, que é o seu Jorge Schimok, o seu Cristiano Halber, o João Halber e o Daniel de Souza. Até quem esteve conversando comigo foi o seu Daniel, né. Então, peço encarecidamente a nossa administração municipal que nos ajude a resolver o mais rápido possível a situação desses moradores. Muito obrigada. Está com a palavra o vereador Luiz. Cumprimentar demais pares. Cumprimentar os funcionários dessa casa, o pessoal que está assistindo via Facebook, ao Silito aqui presente e o pessoal da radiodifusora. Hoje eu quero falar um pouco da minha vida. Uns não me conhecem e pedem quem é o Luiz, né? Nasci em Soitacavalo. Meus pais são agricultores. Com 13 anos vim morar na Canhada Funda, onde que com 13 anos trabalhei vendendo leite na cidade de bicicleta. E chovia ou não, eu entregava. Até hoje as pessoas me conhecem como leiteiro, né?
Quando eu completei 18 anos, fui agente de saúde, que nem o Edivan também foi agente de saúde. Em 2000 o Edivan concorreu a vereador, eu entrei em 2000 como agente de saúde. Fui agente de saúde Lajeado das Quedas e Canhada Funda, e a minha... também substituí umas áreas no loteamento Miller e no Hartmann também. Com 21 anos, fui morar em Esperança do Sul. Trabalhei no interior. Conheci a minha esposa, fomos morar na cidade, no bairro Santa Inês, onde moro até hoje. E gosto muito desse bairro, que me sinto bem nesse bairro. Em 2006, nasceu meu filho. Em 2008, concorri no Conselho Tutelar, fui o mais votado, 547 votos eu fiz. Até o nada era do Condica, né? Em 2010, entrei na Prefeitura Municipal de Três Passos, trabalhei na equipe da jardinagem até ano passado e gostei muito de trabalhar na jardinagem porque eu tentava ter o diálogo com os colegas, sentava, sabia de todos os problemas de todo colega, que cada um tinha seu problema, mas tentava sempre conversar para o trabalho sair da melhor forma possível. Referente ao meu papel de vereador, estou ouvindo, apontando os dados das pessoas, levando os pedidos aos setores encarregados. As comunidades precisam ser ouvidas. O vereador deve ser o elo de ligação para o poder público. Isso estou fazendo. Eu e o vereador Maia tivemos no bairro Hartmann, na rua Dom João VI, onde foi feito o calçamento novo. Sem escoamento de água, entrando nas casas, e um buraco na via com problemas. Encaminhamos esse problema para o setor responsável, que ficou para solucionar esse problema. Obrigado aí pela parte, vereador Luiz. Nós fomos hoje de manhã, se desloquemos até esse local onde é que tu citou aí. É mais um caso de um pouco de falta de fiscalização dos órgãos competentes. Então, é uma situação complicada mesmo. Tu me mostrou o vídeo que o morador passou para ti, e realmente é uma situação ruim para esse morador. Então, nós fomos lá hoje de manhã, conversemos com ele, a gente vai ter que pôr mais uma tubulação e a gente vai tentar resolver esse problema. Por isso que é importante sempre, quando tu vai fazer uma obra, sempre tem a fiscalização, a gente sabe que tem ruas difíceis de tu trabalhar ela, então tem que fazer uma análise primeiro técnico para ver qual é que é a melhor maneira que vai ser feito esse trabalho, para não acontecer o que acontece em muitas ruas, assim como tem ruas bem feitas também, só que são locais fáceis de fazer, né? Então por isso que é importante nesses lugares difíceis de se fazer um calçamento. A gente sabe que às vezes tem ruas com declive para baixo, tem uns barrancão, então é ruim de se fazer. Então tem que ser uma análise bem técnico mesmo para tentar fazer da melhor maneira possível para não acontecer esse problema. Mas eu como faço parte das obras lá, a gente está conversando, a gente vai lá tentar resolver esses problemas aí desses moradores aí do bairro Hartmann. Muito obrigado. Muito obrigado pela parte, vereador Gilmar Maia, que estamos fazendo um trabalho em conjunto, levantemos a demanda em conjunto e estamos tentando solucionar com o executivo, passamos para o responsável, que é o Claudemir Senger, ele se prontificou em resolver esse problema. Também estive conversando com a comunidade da linha Fiusa e da Árvore Seca, que precisam tanto do poço artesiano da água potável, que vem se arrastando há tempo já, esse problema. Conversei com o Ego Obermeier e com o Schumann, eles já fizeram o protocolo, agora, ano passado, fizeram de novo o protocolo agora, últimos dias, pedindo esse poço artesiano. E a comunidade da Árvore Seca também já vem se arrastando há tempo. Eles têm o poço artesiano, mas não sustenta a quantia de moradores que está ligado, e daí por isso às vezes falta água. A prefeitura leva, mas está em falta.
E nessas comunidades eu me boto à disposição do executivo para tentar resolver esse problema que vem se arrastando há anos já. Quero agradecer também as pessoas que estou visitando no interior, das visitas. O pessoal do interior me trata a gente muito bem, a gente senta, conversa, dialoga e vê as dificuldades de cada produtor rural e vê nos bares. É um carinho tu voltar depois da campanha e visitar o pessoal, que é uma admiração que o pessoal tem, te aceita, conversa, diz, ó, a gente senta e vê as demandas do pessoal, porque o vereador é o elo de ligação com o executivo. Isso é muito bom. O vereador, todos os vereadores estão, pelo meu ver, estão fazendo isso. É um elo que hoje tu não consegue. Só o agricultor sozinho. Os vereadores também devem ajudar. E referente à Câmara, eu acho muito bonito como que está indo a nossa Câmara, que tem diálogo, todo mundo se respeita, e eu acho que temos que continuar nesse aí para ver o melhor para Três Passos, né? E referente a uma demanda que eu tive na sexta, referente a uma demanda que eu passei ao executivo, o executivo me passou para a secretária de saúde. E ela prontamente me atendeu, e até a família me disse que é para dizer na tribuna que agradecer a eles, a secretária de saúde, a Marcinha, que fez um bom trabalho e que ela continua sendo essa pessoa tão carinhosa que ela é. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passa a palavra ao vereador Jair Locatelli. Vou falar para ele. Muito boa noite, colegas vereadores, ao público que nos ouve e nos assiste. Em 2014, como vereador nessa casa, nós pleiteamos, a pedido da comunidade, melhorias na qualidade de energia no meio rural. Então, nós éramos vereador aqui, tivemos até uma boa receptividade. Na época, o presidente da casa era o vereador Rito. E fizemos uma reunião com o salão comunitário lá na comunidade da Floresta cheio. E o pessoal mostrando aqueles problemas que rotineiramente aconteciam a nível de comunidade. Houve um pronto atendimento das reivindicações por parte da companhia, naquela época, RGE. O que acontecia? Ameaçava dar uma chuva, o pessoal ficava sem energia. Redes muito extensas no sentido, passava por um monte de famílias, de locais, e às vezes caía a chave lá no início, e toda a rede sem energia. E nós vimos assim um pronto atendimento, não tão rápido, mas assim ao longo não é também de uma hora para outra que você consegue fazer as coisas. Mas o que a empresa fez na época lá na comunidade e em outras comunidades que se espelharam por aquela iniciativa? Houve uma redução assim do número de famílias em cada projeto, em cada transformador. Então, casos assim de 2, 3 famílias, e resumindo, solucionou-se naquela época o problema. Nós vamos talvez ter que trabalhar novamente nessa casa para solucionar não aqueles problemas, mas existem algumas redes de energia no meio rural que não foram trabalhadas ainda, com postes de madeira, e isso aconteceu na semana que passou, na segunda-feira,
teve ligações diversas aí para abordar o tema, a gente não abordou por questão de tempo aqui. Postes caídos, até representando perigo para moradores, para pessoas, que nós precisamos, assim, com uma certa urgência, solucionar esses problemas. Então, deixo registrado, o pessoal pediu para mim na sessão anterior já fazer esse registro, de nós encaminharmos aqui, se interessando por essa casa, eu vou fazer por escrito para uma próxima sessão, e nós trabalharmos essa melhoria e essa solução desse problema, e ao mesmo tempo solicitar ainda algum reforço de energia em alguns locais. Segundo tema, o vereador presidente da casa, o Paulinho, esteve comigo participando de reunião na sexta-feira que passou, a convite da Secretaria Municipal da Agricultura, com produtores de mel, não só de Três Passos, né? Foi convidado o pessoal da região. Como foi citado, nós temos quem ministrou, quem conduziu uma pequena palestra foi um especialista em produção de alimentos da Alibem, que estão constituindo a Maxbem. É uma empresa que está se instalando lá em Porto Xavier, Porto Mauá, e ela vai comprar mel para exportação. Nós queremos trabalhar aqui a nível de município, a produção de mel para consumo legal para a nossa população também. Mas todos sabem, quem é apicultor, que nós estamos tendo um excesso de produção, um ano de seca, ano de mel, né? Tem colmeias aí que a gente acompanha de produtores que está dando mais de 30 quilos numa colmeia, né? Então isso é uma produção muito boa, e casos assim até mais do que isso. E o que acontece? Na campanha a gente não podia porque não tinha muito tempo de se envolver. Nos procuraram, a gente até encaminhou alguns para vender mel para fora. Os caras pagaram 6, 7 reais o quilo. Então isso foi uma coisa assim que alguns até venderam, mas não deveria nem ter vendido. Essa empresa ela vai se estabelecer lá e vai trabalhar assistência técnica, vai trabalhar uma série de questões e vai contar com o apoio dos municípios, das secretarias de agricultura dos municípios da nossa região, numa ideia assim de trabalhar o mel, depende da qualidade, que nem se trabalha com leite, mas na faixa dos 13, 14 reais o quilo. E vai distribuir tonéis de 200 litros para aqueles que produzem um pouco mais, ou de 25 para quem produz um pouco menos, lacrados, né, onde é possível manter a qualidade do produto para ser exportado. Então aquela unidade que está sendo construída em Porto Mauá será para essa finalidade. Muito boa, como foi citado, a iniciativa da nossa Secretaria da Agricultura nesse sentido. Quando a gente ouve muitas colocações de pessoas vindo em beiras de estradas, né, beiras de rodovias, a gente sabe que isso acontece porque talvez se falhou no apoio. Muitos desses ou são oriundos do meio rural, que não tinham terra, não tinham condições e não tinham apoio nenhum, ou das cidades que foram sendo excluídos, escanteados para esses locais. Eu acredito na agricultura de subsistência, na agricultura para a produção de alimento para o pequeno produtor também. Isso é necessário, políticas públicas nesse sentido. Trabalhar o jovem para permanecer no meio rural. Isso é uma coisa que precisa, senão as propriedades não sobrevivem, e o que acaba ficando é para a cultura de exportação. Eu não tenho nada contra, e até inclusive aqui a nível do município,
A soja, que é a cultura de exportação, representa hoje, acho que a terceira maior retorno, terceiro ou quarto maior retorno do município. É importante, é um pilar de desenvolvimento. Mas o que eu me refiro, nesse caso, quando o jovem acaba não ficando, a família acaba não tendo sucessor, acaba arrendando ou vendendo a propriedade para plantar soja, que é mais fácil. Então isso tem que se modificar. E nós não vamos mudar isso nos primeiros meses de uma administração e talvez nem numa administração. Vejo que muitos estão se preocupando com isso nesse momento. Por isso que eu vislumbro uma possibilidade de uma modificação para frente. Mas nós precisamos sim retornar uns trabalhos que foram abandonados lá em 2009, trabalho do programa Semento, na sua essência, que é um programa de política pública, né? Nós precisamos colocar assistência técnica lá nas comunidades, com 1 ou com 2 profissionais em cada região, como está se pensando e está se trabalhando, para evitar os problemas, não agora, para evitar os problemas lá na frente. E o que eu vejo é que temos um longo trabalho pela frente. Não vai ser o que se faz, o que se pede hoje, a gente nota aqui a nível de Câmara, muita coisa para apagar incêndio, né? Eu não estou dizendo que não se deve apagar incêndio. Quando tem incêndio tem que apagar. Mas nós temos que olhar lá na frente. Os problemas das redes de águas do nosso interior, né? Quais são os problemas? Eu estive acompanhando a instalação de uma cisterna ali em Tenente Portela, no final do ano passado, 1.800.000 litros. Porque é um investidor que tem aviários, 3 aviários. Aquela água armazenada naquela cisterna serve para um lote, 40, quase 50, 2 meses praticamente, de água naquela instalação. Então tem alternativas que nós precisamos trabalhar, está terminando o meu tempo, e que ao longo desse mandato aí a gente pretende fazer. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passando para as explicações pessoais, eu gostaria só de comentar uma coisa nas explicações pessoais. Na verdade, parabenizar e agradecer a Secretaria de Obras do nosso município, hein? Em um trajeto de estrada que foi feito aqui na Pindorama, que liga a BR, parabenizar o Aquiles e o Senk, que tiveram de pronto atendimento no local ruim de passagem, que tem muita passagem de veículos ali. Então, parabenizar eles, porque quando tem um trabalho bem feito, a gente tem que parabenizar. Então, parabenizo as secretarias por aquele trajeto que eu pedi e fui atendido. E, Jair, eu só gostaria também de citar a questão da piscicultura, da apicultura, em relação à abelha, né? E hoje nós soubemos, o Diego, que é mais ligado a isso aí, hoje nós não vivemos sem abelha, né? O mundo não vive sem abelha. Então, assim, esse trabalho nós temos que dar bastante atenção através da Secretaria da Agricultura, para que a gente possa realmente fazer com que as pessoas também ganhem esse dinheiro, né? E como foi dito, a princípio aí hoje se paga em média 6, 7, 8, 10 reais e a tendência deles é tentar num mel bom, puro, sem impurezas, então a chegada a 15, a 20 reais. Então isso é de grande importância e mais pela natureza, que nós precisamos da abelha, que ela é fundamental para nós, pela polinização das árvores, das flores e frutos. Então, eu acho que é só isso aí. Nenhum vereador mais querendo falar. Encerro essa presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão plenária ordinária, dia 18 de fevereiro, quinta-feira. Não tem reuniões de comissões, então, e por segunda ser ponto facultativo, então na quinta-feira à noite a reunião. Não tem reuniões de comissões. Um abraço a todos.